Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus esteja em nossos corações e em mais um dos lindos trabalhos que a Casa Beneficente José de Mococa nos oferta, aonde somos participantes todos nós em busca de estarmos nos melhorando intimamente para estarmos ajudando os nossos irmãos de caminhada e sempre fazendo através do amor, pois só o amor é capaz de cobrir a multidão dos nossos pecados, como nos diz Jesus. Então, para buscarmos este amor, não basta conhecermos a doutrina, precisamos viver a doutrina. Precisamos fazer o que a doutrina nos mostra, temos que fazer o que Jesus nos ensinou para que realmente possamos levar essa palavra, para que possamos levar a palavra de Jesus e sabemos que todos somos imperfeitos, todos erramos. E a melhor maneira é assumirmos nossos erros, não para os outros, para o mundo, mas para nós mesmos, assumirmos esses erros e estarmos melhorando intimamente para que possamos progredir. O progresso só se faz através da renúncia, da labuta, do trabalho. Se não tiver, não teremos progresso. Então o progresso vem de dentro para fora. E Jesus e a espiritualidade maior nos ajuda, nos impulsiona, nos dá as mãos. E assim nós estamos aqui para fazermos isso também, né? Para darmos as mãos para os outros e estarmos aprendendo uns com os outros para crescermos espiritualmente. E hoje a gente tem a oportunidade aqui de aprendermos com o nosso irmão Esmeraldo, né? Com o mentor espiritual que está ao lado dele, que vai ajudá-lo também, vai ajudar todos nós, está ao lado de todos nós, a José de Mococa. E hoje ele vai falar do livro No Mundo Maior, O Poder do Amor, capítulo 5. Então fica à vontade, Esmeralda, é nós e Deus. Boa palestra para você. Boa noite a todos. Boa noite. Algumas são as dificuldades, né? E falar dos atributos do Pai, eu vejo assim com alguma dificuldade. Mas a gente se propõe e pede ao alto que nos auxilie e vamos estar falando, que é do capítulo 5 do livro No Mundo Maior, que é da coleção espiritual psicografado, ditado pelo André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. E a gente tem visto e visto nos capítulos anteriores, aliás, com muita propriedade, com muita beleza, com aquilo, né? Então foi muito bom, colorido, muito bonito, muito. E então tá assim, para se chegar no capítulo 5. Tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente faz, como foi feito pelo nosso irmão Calderari e o André Luiz, na condição de ter ajudado aqueles dois irmãos e que viveram a situação seguinte. Ele é um comerciante e esse garoto apareceu lá na frente da loja, do comércio, e ficou por ali e ele o acolheu. Aí o Camilo, dono do comércio, e o Pedro, esse garotinho, e acolheu ele por completo, né? Dando casa, comida, calçado, alimentação, escola e tudo, enfim, que precisa um ser humano para viver. Mas quando ele fez aqueles seus 26, 27 anos, não se tem a idade exata, ele teve uma conversa com o Camilo, que o tinha acolhido, dizendo: eu quero meu dinheiro, eu vou embora daqui. Pô, mas tudo bem, então eu vou te dar o seu dinheiro, vou te dar até uma quantidade boa e te situar de uma forma boa para que você tenha uma vida digna, né? Mas aí, aquelas nossas ambições, né, de ser humano, ele ficou sabendo a quantia que o Camilo ia dar, falou: não, eu estou aqui faz mais de 20 anos, eu tenho dinheiro em haver na sua mão. Que negócio é esse de me dar esse trocadilho?
Não. Nisso, abaixa-se a vibração, entra a sombras em na sua atuação, nas nossas condições, pela condição ofertada, e ele maquinou um plano de assassinar o Camilo. E levou a feito mesmo. E matou o Camilo de uma forma que não deixou vestígio, não deixou como a nossa justiça aqui da terra pegar ele com a mão na botija. E ele, tendo matado o Camilo, ele abriu o cofre, pegou uma boa quantidade em dinheiro, que ele achava que era, que ele merecia, guardou por ali, chamou a polícia veio, ele ficou na dele o tempo todo, e a mulher do Camilo ainda deu mais um dinheiro para ele, porque não sabia que ele tinha levado aquela quantidade ainda, mas só que isso lhe causou uma perturbação mental, que é o que é pior na nossa vida. Inclusive a gente não tem como falar, eu não sabia. Você sabia, você sabe o que você fez. Até tem um monge que falou para os seus súditos: a gente está sem o que comer, vocês descem lá no mercado amanhã e cada um pega alguma coisa para comer por ali, para nós estar se alimentando aqui. E no outro dia de manhã desceu aquele bando de monge lá pro mercado. E um foi. Quando ele levanta, pega aquele monge ali varrendo. Pô, você não foi? Ele falou: não. Só falou para ninguém ficar sabendo, mas eu ia ver. Não tinha jeito de não deixar ninguém ver. Eu ia ver, então não fui. Não dava certo eu ir, não fui. Então vê, são fatos assim. Para lá, para cá, a consciência dele, pelo ato praticado, passou a lhe atormentar. E assim que deu uma brecha, o Camilo passou a obsequiá-lo. Aquilo, uma dor de cabeça, um tormento na vida desse homem que não tinha, inclusive, nem dinheiro que conserte, não tem doutor que sai, que cure uma situação como essa. E ele vivendo esse tormento, todas essas dificuldades em estar, ele queria pelo menos ficar, mas ele não conseguia. Passou a trabalhar loucamente. Também não ficou, era pouco só trabalhar. Eu vou casar. Casou por felicidade e por ajuda do plano mais alto. Casou com uma moça muito boa, haja vista espiritualizada, e onde ele conseguia, no apoio espiritual que ela tinha, se sentir um pouco menos atormentado dentro de casa. Mas não tinha como ele não estar atormentado o tempo todo. E passou a trabalhar. E trabalhava para poder se distrair, para poder ter um meio de minutos de sossego, algum alívio nesse pensamento mental que ele tinha, dentro do assédio que o Camilo estava exercendo sobre ele. Para cá, isso causou um desgaste orgânico, um desgaste psíquico, físico, e ele se adoeceu e foi parar no hospital. E o Camilo lá, atormentando ele. Foi quando entra em ação, em ajuda, que o socorro do alto nunca nos falta, o André Luiz e o Calderaro. Aliás, o André Luiz aprendendo com o Calderaro. E fizeram tudo que era possível fazer para que amenizasse aquela situação e ele não, nesses momentos vivido ali, perdesse a veste física. Mas chegou uma hora, e chegou essa hora, em que a inteligência, o que a gente pode fazer, o que a gente pode doar, se limita. Ali tem um ponto final. É preciso que, para melhorar um quadro como esse, para ter um quadro como esse uma solução, é preciso do amor. E aí entra a nossa irmã
Cipriana, que é dotada de um amor, que é alguma coisa assim, que transcende o que a gente momentaneamente pode entender como quantidade de amor, como amor. E ela entra em campo. E chegando no hospital, a presença dela, a chegada dela, modifica tudo. O amor é alguma coisa que transcende o que a gente tem em conhecimento comum. E a chegada dela fez com que a fisionomia dos dois, do assassino, que foi o Pedro, e do que obsediava, que era o Camilo, mudasse o semblante. Embora eles não estavam vendo nada ainda, mas o semblante deles já mudou. Relata isso o André Luiz. Eles mudaram. O ambiente se tornou outro. Até isso nos faz lembrar, o Divaldo Pereira Franco, quando ia visitar o Chico, e o centro tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. Até tinha um balconista numa padaria que eles tomavam café e dizia para o Chico: olha, qualquer dia deles eu vou procurar uma religião para frequentar, mas eu não vou ser espírita. Espírita não dorme, né? Espírita não vou ser, espírita não dorme. E tomavam lá esse café e iam para a casa do Chico. E no caminho, o Divaldo, abraçado pegado no braço do Chico, em determinados Chico, você está sentindo esse perfume? O Chico, Divaldo, tô. Aí, Chico, mas, poxa, é um cheiro de cravo, alguma coisa assim. Divaldo, aqui planta-se muito cravo. Aqui o pessoal gosta de plantar cravo, é muito cravo. Anda mais um pouco. Chico, está sentindo o cheiro? Esse cheiro de jasmim? Divaldo, planto muito jasmim aqui também. E andando mais um pouco, um cheiro de rosa, um cheiro inebriante de flor por ali. Chico, você, Divaldo, aqui planto muitas rosas também, tem muita roseira aqui, o pessoal gosta de plantar essas coisas. E Divaldo andando mais um pouco, diz: Chico, esse cheiro está exalando de você. E o Chico diz: não, Divaldo, não é de mim não. Se fosse de mim seria de Detefono. Isso para a gente ver a expressão do amor na grandiosidade quando ele é apresentado, as modificações que ele causa. Imagino que a Cipriana não causou quando chegou nesse ambiente hospitalar. E lá chegando, trocou algumas informações ali com o nosso irmão Calderário, e o Calderário falou para ela: olha, até aqui a gente fez, mas não dá mais. Ela falou: não se chega ao término de nada se não passar pelo começo. Então eu estou aqui agora para a gente viver o término feliz, correto desse quadro que nos está sendo apresentado. Aí ela passa a mão na vista deles, quase passa a mão na vista deles, não precisou passar não, e eles passaram a enxergar. No que eles viram, o André Luiz e o Calderário, eles viram e já estavam mudados, porque só a presença dela já tinha feito eles mudar. Então ela começa a dialogar, mas com amor, com uma condição no campo, inclusive, de uma doutrinação que ali era o que requeria. E ela vai falando e diz então para esses irmãos: poxa, você
tirou a vida do seu irmão, por que você fez isso? Né? Aí ele se embanana todo por ali e realmente tinha tirado, e tem esse tempo passado aí, foi isso há 20 anos atrás, e nessa situação, ele com esses 20 anos tendo passado por ali, trabalhou procurando ter se melhorado nessa particularidade, e ela fala pro Camilo, você ficou 20 anos só usando a condição de infernizar, de emitir veneno. Ele trabalhou, ele constituiu uma família, ele casou, ele trabalhou muito, ele conseguiu até prestígio perante a sociedade, na sociedade, ele conseguiu criar os seus filhos, ele fez alguma coisa, querendo se redimir com uma ofensa com o crime que tinha cometido. Mas você, que era um pai de família já, que tinha um conhecimento, viveu essa situação, você não tinha um golinho de piedade para perdoar esse irmão e ter vivido um outro tipo de situação? Você ficou 20 anos se desgastando dessa maneira que você fez? Aí ele, ficou por ali, mas não queria se torcer. E ela, conversando, doutrinando eles em todas as situações, falando sempre do bem, haja visto, até com o amor que ela expressava, que o amar, a gente aprende. Amar, a gente vai aprender. A gente já tem esse atributo de Deus em nós contido. Mas a gente tem que desenvolver ele, a gente tem que aprender, a gente tem que fazer jus a merecer ele em quantidade maior. Até que se vai lembrar, uma irmã conta na literatura, ela estava num asilo e com mal de Alzheimer e balançando numa cadeira por ali, e o tempo passava. No domingo, aparece na hora da visita uma irmã grávida, e quando sobe os degraus do asilo para entrar, ganha a varanda ali e ela entra em trabalho de parto. Aí essa senhora, com 80 e poucos anos, com algum tempo inclusive da doença do Alzheimer, se levanta e vai lá e assume o trabalho de parto no nascimento dessa criança. Isso, tinham ligado para o socorro e chegou lá os paramédicos, e eles têm educação, postura, tal, chegaram e vamos ver o que está acontecendo. Aí no que chegaram, olhando o que estava acontecendo por ali, ela estava fazendo tudo de forma correta. Ué, é só esperar e ficar assistindo. Ela fez o parto direitinho, voltou, lavou as mãos, voltou lá para a cadeira, sentou e lá ficou. É que o Alzheimer não extermina o que a gente faz com amor. Se a gente fizer qualquer coisa com amor, o Alzheimer não vai exterminar isso do nosso eu. E ela, quando na enfermagem, viveu esse trabalho com amor. Então o Alzheimer foi tirado tudo dela, menos esse momento por ela vivido. E aí a gente vê que é preciso, a gente fazer as coisas, viver as coisas
realmente amor para chegar à condição desses frutos que o tem já nos ensinando como obtiveram. E a gente vê nesse partido daí, até chegar a nossa irmã Cipriana, a nossa irmã, o Divaldo, não tinha dinheiro, mas amava o que queria fazer e deixou esse trabalho todo que a gente vê aí, que dificilmente vai se exterminar. A gente tem a Madre Teresa, a gente tem a Amália Franco, na época do Brasil ainda deixando a escravatura. Ela não tinha dinheiro, mas amava o que fazia e deixou obras aí que a gente não tem como essas obras serem exterminadas, mas isso frutos do amor. Agora, imaginemos o que não fez nas suas existências a nossa irmã para conseguir a Cipriana o amor que ela já angariou. Disse-nos Jesus: só o amor é capaz de encobrir a multidão dos nossos pecados. E assim sendo, ela, conversando com eles no hospital, vivendo essa doutrinação ali em conversa com eles, tem uma hora que o nosso irmão, o Camilo, fica ouvindo ela conversar com o Pedro, mas se mantém firme, se mantém na condição de não dar o braço a torcer. E ela está vendo isso, mas nem tchum. Para lá para cá, depois de algum tempo, ela se volta para ele, conversa com ele, e ele continua firme por ali, não querendo dar o braço a torcer, e ela fala pro Calderari: olha, vamos vamos à casa de Pedro para a gente ver como está lá a situação. E aí ela, com o Pedro já doutrinado, com o Pedro arrependido do que tinha feito e com muita sinceridade, era um fardo leve de carregar. Mas o Camilo, com aquela sua dureza apresentada por ali, era mais pesado. Então ela pede para o André Luiz e o Calderari levar ele. E ele não reluta, ele topa essa saída do hospital, essa ida à casa do Pedro. Lá chegando, uma casa confortável, uma casa muito boa por sinal, e eles entram, no que entram, pega uma criança dizendo para a mãe: mãe, onde estão os meus irmãos? Ele está na escola, ela está no trabalho, ele ainda não chegou. Mas por que você está querendo saber? Não, é que se tivesse todo mundo aqui reunido, a gente ia fazer uma prece para o papai. Ontem o médico falou que ele não está muito bem, a gente percebeu, ele está meio que abatido. Não, meu filho, mas o médico falou para a gente que ele vai ficar bom e que confiemos em Deus. E aí parou de fazer o que ela estava fazendo lá e saiu por ali, e o menino foi brincar, vírgula, entrou no quarto e pôs-se a chorar. Para lá, para cá, esse quadro foi visto por eles, acabando de entrar na casa. Aquilo foi crucial para que a Cipriana mostrasse ao nosso irmão Camilo a situação, e ele continuou irredutível. Ela acha por bem contar a história dela, e começa, e a história dela é assim: mãe de 4 filhos, 2 rapazes e 2 moças. Os rapazes foram mortos numa guerra que diziam que era uma guerra que tinha que ter acontecido.
As duas filhas saíram de casa correndo atrás de aumentar as suas finanças, de aumentar o seu dinheiro, suas economias. Fica ela e o marido. E o marido por ali, né? Como todo marmanjo. Assim que ela apresentou a enfermidade da lepra, ele também foi embora. E lá ficou ela sozinha, com a doença aumentando, com as condições cada vez menores para fazer o que precisava. Mas não se revoltou, não reclamou, e quanto mais ela sentia dor, mais ela se agarrava para a vida, mais ela batalhava em viver. E estava contando esse quadro lá para todos eles, inclusive, principalmente para o Camilo. E ela falou, contudo, essa situação que eu vivi, tendo ficado sozinha, eu tinha alguma dívida a ser resgatada, e como eu não reclamei, quando eu deixei a veste física, eu sofri muito pouco no plano espiritual e fui envolta por uma condição bastante favorável, num campo de ter recebido uma luz, de ter recebido uma condição muito especial. Então é assim, eu pouco sofri pelo muito que eu ganhei, que eu consegui ter obtido no plano espiritual. E o Camilo então se curva mediante essa apresentação dela e diz, eu vou me render, mas não porque pelo que a senhora está falando, é pelo que eu estou sentindo, e a senhora não teria falado tudo isso se não me amasse de verdade. E ela realmente amava. Jesus nos ama, não tem necessidade de mentir, não tem necessidade de excluir Pedro ou Paulo, né? Eles são sinceros, eles não conseguem mais não viver sinceridade. Até a gente vive conversando nas oportunidades que se tem, e numa sexta-feira aqui, até foi numa sexta-feira 8/8, a gente estava aqui vivendo uma reunião na sexta-feira, e o médico falou, aí nunca se sabe para quem, mas ele disse, modifique seus pensamentos que eu estou ouvindo o que você está pensando. E quem estava aqui lembra que ele falou isso. Modifique seus pensamentos que eu estou ouvindo o que você está pensando. A gente vê nesse partido daí as nossas condições na sinceridade que temos que apresentar. E esse aprender a amar requer a nossa atenção para esses detalhes na vida. Não tem como a gente tampar o soltar a peneira. Não tem como a gente viver um faz de conta. Não tem como. Não tem como. A gente não vai sair do lugar comum enquanto a gente não ser sincero com a gente mesmo. Porque a gente está num universo uno. É único, não tem dois, é um. E eu fazendo de conta não dá certo. Não dá certo. Para mim obter um amor de verdade, para mim obter uma modificação sincera, eu tenho que estar sincero também. Já visto a gente ver, né, em algumas situações, a pessoa desequilibrada, e a gente sente, não tem como não sentir. Tanto que acontece aqui as reuniões, e quase todos aqui presentes já participaram de reuniões aqui na casa, e os mais sensíveis, os mais espiritualizados, comentam na sequência da reunião o perfume que sentiram. E poxa, porque não é um que está comentando, um que sentiu.
comentam até o cheiro do perfume dentro da espiritualização, dentro das condições que eles apresentam para estar vivendo o momento. Tem quem, que nem um tranqueirinho que nem eu, que às vezes dormiu nem percebeu a reunião. Então é diferente as condições, sabe? Então a gente tem que estar atento para viver essas situações. Eles têm nos falado aqui que se a gente se empenhar, se a gente se melhorar dentro das nossas condições, eles vão estar mostrando coisas maiores para nós, coisas mais profundas, coisas, sabe, que nos tirem da superfície dos entendimentos, nos leve à profundidade das coisas que eles podem estar nos falando. Mas isso está dependendo das nossas individualidades, né? E esses irmãos que conseguiram, que conseguem essa condição desse crescimento espiritual, é dentro desse empenho. Sabe? Tudo na vida é uma conquista. Nunca vai cair um maná do céu. Eu tenho que conquistar. Ou eu conquisto, ou eu não vou ter. Tudo é trabalho, tudo é empenho. Não tem privilegiados. Todos nós temos as mesmas condições. Inclusive, os atributos de Deus em nós contidos. Tem quem haja visto soterrou, até agora nem percebeu que tem esses atributos, e tem quem já vive os atributos. Então essa é a diferença do estar se empenhando para um bem viver. E amar, amar se aprende, né? A gente vai aprender, à medida que se empenha, a estar amando. No livro, o anterior a esse, é o Obreiros da Vida Eterna, tem um trechinho lá que nos diz assim: bendicamos quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua, corta o mal que nos faz lembrar o médico. Bendicamos quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua contra o mal. Aí eu escrevi aqui: isso nos faz lembrar o médico que ouviu o pensamento. Então vamos ver, a gente tem essa complexidade toda em estar vivendo dentro da nossa individualidade. Aí, falando da dignidade. A dignidade, quem tem na frente de todo mundo, faz assim. Mas quando estiver sozinho, faz assim também. Porque quem não tem dignidade na frente de todo mundo, faz assim, passa por bonzinho, parece que ele é. Olha que ele estiver sozinho, que tranqueiro, hein? Então percebe? A gente tem essas coisas a ser apresentadas. Não é para ninguém não. E vírgula, é para todos, sim, porque é para nós mesmos. Os principais que devem estar sabendo, né? Que tem que fazer de forma correta. A ciência mostra que leva 21 dias para formar um novo hábito. Ficou a vida dizendo isso. Então a gente vê que não tem jeito. Ou a gente se melhora, ou a gente se melhora. E a gente tem, por ter essas literaturas, por ter essas informações, por ter uma casa como essa que nos acolhe, a condição de sairmos dessa presente encarnação bem melhores do que quando aqui chegamos. Mas é preciso que se viva um mínimo de empenho, porque senão vai aumentar, essa que é a verdade, as nossas dificuldades pelo potencial que a gente já obteve. A gente tem informação, a gente não é nenhum neófito. O guerreirinho lá que não sabe é como
na situação aqui dos dois apresentados, né? Ele tirou a vida com a ganância que ele alimentou. E o outro não fez nada porque ele achava, na falta de religiosidade, que prejudicar era o mais correto. Mas a gente tem essas informações de forma esclarecida em nossas mentes, né? Então não tem como a gente tampar o sol com a peneira. Gente, a gente viu aqui nas apresentações anteriores as coisas bonitas que o André Luiz nos apresenta. Até um dia desses eu falei para que em breve tempo a gente estude esses livros, continue estudando, e cada capítulo é apresentado por duas pessoas, para nos enriquecer mais ainda, se é que a gente está com vontade de fazer isso. Mas a gente vê que é de uma grandiosidade, de uma beleza, que chega a nos fugir a expectativa. E é preciso que a gente, então, querendo chegar do lado de lá melhor, viva a presente encarnação, procurando estudar mais, dando mais, procurando mais, amando mais, porque só o amor é capaz de encobrir